Muita alegria estarmos mais uma noite aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Deus, tu és maravilhoso. Se o culto terminasse agora, a gente já saía daqui cheio. Com certeza, eu creio. Cheio da presença Do Espírito Santo. que Deus já falou, o que Deus já confirmou nesta noite, nos louvor, na oração, o gigante, as correntes que foram quebradas. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Correntes que foram quebradas. E principalmente nos casais da igreja. Oh, glória. Aleluia. Principalmente nos casais da igreja. Glória a Deus. Vamos orar mais sobre as nossas vidas. Principalmente aqueles que estão na casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O inimigo não está brincando, igreja. De jeito nenhum. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nada demonstrando. Então vamos estar em vigilância. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero deixar aqui a palavra do Senhor nesta noite, em Josué 6. Aleluia. Glória a Deus. Josué 6. A destruição de Jericó. Outros têm a queda das muralhas. Aleluia. Glória a Deus. Josué 6, primeiro. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando uma vez, assim farei por 6 dias. No 4, 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritava com grande grita: o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança. E os 7 sacerdotes levam 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7, e disse ao povo: passeai, rodeai a cidade, a quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No 8, assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor. Passaram, tocaram as trombetas e a arca do Senhor e os seguiram. Os homens armados diante dos sacerdotes tocavam as trombetas e retaguarda seguiam após a arca e as trombetas soavam continuamente. Aleluia! Glória. O que o Senhor falou comigo e creio que vai falar com você. Josué, Deus entregou um povo, uma cidade a Josué. Deus escolheu Josué jovem. Josué era muito jovem. Mas o Senhor já tinha escolhido Josué para uma grande peleja, uma grande batalha. Aleluia! E Josué continuou ali perante ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Tudo que Deus falava, Josué obedecia. Aleluia. Deus pediu para que ele
fosse até a cidade de Jericó, levasse os homens valentes, mas Deus deu autoridade que ele fosse, rodeasse a cidade de Jericó. Glória. E ali Josué obedeceu. E Josué, obedecendo a palavra do Senhor, o Senhor prometeu para ele que ele rodeasse 7 vezes, 7 dias. Aleluia. O que nós aprendemos nesta noite, que Josué ali confiou naquele Deus que chamou, naquele Deus que fez a promessa. Glória. E também ele o quê? Obedeceu. Muitas das vezes eu e você, Deus tem mandado a gente fazer algo, a gente entrega algo e a gente não quer ir. A gente não tem perseverado naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas Josué continuou a fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Ele continuou perseverando, arrodeando com a arca da aliança. E colocou aqueles homens que acreditavam no que Josué falava. Aqueles homens criam no que Josué falava. Cria no Deus que Josué falava. O meu Deus mandou eu arrodear aquela terra. E ele arrodeando aquela terra por 7 vezes. Quando chegou um determinado dia, orando, jejuando e perseverando na caminhada. E quando chegou um determinado dia, no 7º dia, que na Bíblia diz que é no 7º dia, ali a muralha foi caindo. A muralha caiu. Aí Deus permitiu aquela brecha para ser destruída. E aquele povo que estava com Josué viram o que Deus prometeu a Josué. Viram a obediência de Josué. E ali acreditaram naquele Deus que diante daquela arca, aquela arca simbolizava uma arca de madeira, mas fora ouro, folheado de ouro. Aí tinha os cajados, aí tinha as coisas valiosas do Senhor, aí dentro daquela arca, e aqueles homens perseverando, arrodeando, para ter vitória. Aleluia. Glória. O que eu aprendi também nesta noite com essa mensagem, que quem é chamado, escolhido, tem que ter cicatriz, estratégia, visão, estrutura, força, fé, obediência Verdade. e testemunho. Louvado seja. Que hoje está faltando de mim e de você. Testemunho. Louvado seja. Deus tem feito maravilha nas nossas vidas. Deus tem feito maravilha. Mas muitas das vezes eu e você olhamos para a muralha, olhamos a circunstância e deixamos de falar do Deus que nós servimos. Olhamos o tamanho da calúnia, da fofoca, o desânimo, a decepção, os levantes, tudo isso faz parte da caminhada. Verdade. Aleluia. Se você não quer passar por nada disso, então você está no lugar errado. Porque todos aqueles escolhidos, separados para fazer a obra do Senhor, é perseguido, é caluniado. Mas quando o Senhor separa, quando o Senhor escolhe e diz: esse daqui ninguém toca. Aleluia. Deus separou Josué.
Josué chove. Chove aos nossos olhos. Um menino. Muitos não davam credibilidade a Josué. Mas Josué tem uma coisa que muito crente não tem: intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Josué tem intimidade com Deus. Josué tem um segredo com o papai. Eita coisa linda. Tudo que ele ia fazer, ele ia orar. Ele ia conversar com o papai. Aleluia. Se o papai dissesse, não estou no negócio, Não ia. não ia. Senhor, esses homens valentes. Não teima, Josué. Diz que tem na Josué 1, 6, Josué 1, versículo 7, que Jesus dá o quê? Coragem, não temas. Deus deu força, Deus encorajou, porque sabia que ele precisava encorajar. Porque sabia que ele ia ficar sem coragem, ele ia ficar sem força. A responsabilidade era grande, líder. E eu colocava ali Jesus. Então chove, fez a lembrança, veio a lembrança. Quando o Senhor separou o pastor Van, jovem. Quantos disseram esse menino? Quantos serão esse daí? É ano. Vai desviar, vai se afastar, vai cair. E Deus me mostrou. Do jeito que eu escolhi. Aleluia. Josué joga, eu escolhi seu filho. Aleluia. Louvado seja Jesus. Escolhi seu filho para uma grande obra. Verdade. Louvado seja Glória a Deus, eu creio. E Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado palavras, Deus tem encorajado para liderar. Glória a Deus. Aleluia. Deus falava com fez com José, Deus está falando com o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Jesus. Aleluia. Santo, maravilhoso. Porque para liderar um povo rebelde, um povo que não cria nesse Deus que nós criamos. Um povo que tinha outras religiões. Mas Josué enfrentou. Josué andou, que foi o líder dele, Moisés. Andou com Moisés, lado a lado, aprendendo. E tudo ele aprendia. Tudo que Moisés fazia, José aprendia. E as coisas de Deus não é de qualquer jeito. E ali Josué foi crescendo, e ali Josué foi aprendendo. E Jesus disse: esse já está separado por uma grande obra. Glória a Deus. Para liderar aquele povo. Louvado seja Deus. Aleluia. José nasceu em meio de escravidão, de opressão. Aleluia. Mas quando Jesus escolhe, quando Jesus separa, não importa da onde você veio. Aleluia. Louvado seja Jesus. Nós temos testemunho aqui, muitos de nós viemos da escravidão. Religião diferente, Verdade. nossos pais. Mas o Senhor escolheu eu e você para estar aqui. Glória a Deus. Eu Aleluia. tenho a mim e a você uma responsabilidade. Obrigada, Jesus. Aleluia. E ali Josué liderou uma tribo. Aleluia. Cresceu de poder. Deus colocando ele em risco, até a própria vida dele. Aleluia. Moisés delegou autoridade. Ensinou ele a ter autoridade, a ser firme. Mas o único que pode lhe dar força, firmeza, é Deus. Aleluia. É Deus. Aleluia. Muitas das vezes o Senhor fala ao nosso ouvido. E muitas das vezes a gente fica em dúvida. Se é Deus que está falando, ou se é o inimigo. Você tem que saber a voz do seu Deus. Oh, glória. Verdade. Deus não é Deus de confusão. Verdade. Aleluia. O Senhor ouve ainda clamor do justo. E Josué tem intimidade.
Quem tem intimidade com Deus não fica confuso. Aleluia. Muitas das vezes tem as palavras negativas, as perseguições, os problemas familiares, financeiros, conjugal, doenças, de enfermidade que nos tira, mexe com a nossa fé. Verdade. Mas Deus está dizendo que a gente ia passar. Glória a Deus. Que é para ver a nossa fé. E quando esses problemas vêm, é para ver se a gente está firme. Glória a Deus. Na rocha, naquele que fez a promessa. Aleluia. Naquele que fez a promessa. Deus falou aqui em Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo. Por que está temendo? O Senhor vai diante. O Senhor vai na frente. Cortando, tirando os embaraços, o impedimento. Aleluia. Deus fala a palavra dele, não tema, 57 vezes. Tem traduções que diz que é 365 vezes. Não temas. Eu te ajudo. Aleluia. Esse Deus é lindo. Josué, que meu Deus é o Salvador do mundo. Ele é o Criador, Ele é o Salvador. Ele fez todas as coisas, tudo depende dEle. E por que quando vem algo para nos entristecer, como já foi falado a primeira coisa, vou deixar de ir para a igreja. Aí é que você tem que vir para a igreja. Verdade. Vencer esse gigante, vencer essa muralha. Meu Deus. Aleluia. E tem muralha que se levanta entre a minha e a sua vida, que só Jesus. Aleluia. Só oração, só o jejum. Só ele. Só você persistindo. Arrodeando, colocando aqui, crendo. 5 semanas, 6 semanas, 1 ano. Aquele povo foi 40 anos. O povo do deserto foi 40 anos. No deserto. Será que a gente aguentaria 40 anos? Não aguentaria. A gente pede uma coisa ao Senhor, uma semana na outra a gente já quer a resposta. Verdade. A gente já quer o milagre. É verdade. E Deus disse, se eu lhe der o meu milagre hoje, você vai me esquecer. Você não vai testemunhar. Quantos testemunhos tem aqui? Que Deus tem feito. E eu e você estamos calados. Testemunho dessa maravilha, do cuidado de Deus, livramento de Deus. Como foi reconhecido, deixando pelo meu Oswaldo reconhecer. Foi Deus, foi Ele que ligou, foi Ele que guardou. Aleluia. Tudo é dele, igreja. Louvado Não se apegue nada daqui da terra, tudo é dele. Verdade, grande Deus. Se Ele quiser, Ele toma tudo hoje. Eita. Para ver como eu e você vai se comportar. Aleluia. Porque para adorar o Senhor, quando tudo está bem, é maravilhoso. Mas Deus quer ver na escassez. Verdade. Quando Deus prende, quando Deus faz, quando Deus tira aquilo que mais lhe dói. Eita. E aqui tem gente que está passando na moinha de Jeová. Deus é maravilhoso. Porque diz, comigo é assim. E o Senhor diz, não é assim, comigo é diferente. Verdade. É do meu jeito. Aleluia. Glória a Deus. Santo, maravilhoso. É do jeito que o Senhor quer. Aleluia. Porque quando Ele quer trabalhar na minha e na sua vida, Ele sabe como pega o vaso. Verdade. E tem vaso que é rebelde. Tem que orelha machucar. Molda. Mas aprende. Para ficar do jeito que Deus quer. Aleluia. Para estar adorando a Ele. Deus já falou. Adorar. Glória a Deus. Adorar que não está tudo bom. Ô, glória. É verdade. Mas a vida vanessa deu um testemunho aqui. Você está numa situação, você está difícil.
vício, doente, você está adorando ao Senhor. É verdade. Deus maravilhoso. E assim que Deus quer que eu e você esteja de pé, glorificando, dizendo esse gigante, essa muralha, o Senhor vai derrubar. O mesmo Deus que vem na vida de Josué, vai na minha e na sua. E Josué recebeu o livro escrito por Moisés, o livro da sabedoria, o livro do conhecimento, que é a Bíblia. E ali ele meditava de dia e de noite. Aprendeu a ter paciência. Esperou 40 anos para entrar na terra prometida. Aleluia. 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 E quando eu estava lendo, Deus dizia: filha minha, não te prometi a terra prometida? Aleluia. Eita glória. Louvado seja Deus. A terra prometida. Glória a Deus. Eu e a minha família entramos nessa terra, Aleluia. que foi a terra de Santa Maria, que Deus nos trouxe para aqui. E foi aqui que Deus abriu porta. E foi aqui que Deus deu casa. E foi aqui que a gente prosperou. Eita Verdade. glória. Deus maravilhoso. Essa terra Aleluia. que manda leite e mel. Aleluia. Leite e mel. Aleluia. Eu lembro quando eu morava no Bugio, que a gente brincava de Santa Maria. Tirava brincadeira. Vai morrer de Santa Maria? Deus. Vai morrer de Santa Maria? Eita glória. A gente nunca tinha vindo no Santa Maria. E a gente brincava. E hoje nós estamos no Santa Maria. Eu disse: Senhor, e hoje vamos morrer no Santa Maria. Eita glória. Porque foi a terra que o Senhor prometeu. Aleluia. E a gente não sabia, mas Deus já sabia. Deus já tinha separado a minha família. Aleluia. Glória a Deus. A minha também. Testemunho. No Bugio. Deus desenhou minha casa. Deus falou: seu vaso. Eu não sigo de oração. Estou construindo a sua casa. É um palácio. É uma casa de boneca. É branca. Tem uma escada de Jesus. Cadê essa casa? Aleluia. E eu lembro. Disso vai lembrar. Eu estava tinha alugado um apartamento no Orlando Dantas. Estava com tudo no caminhão para me mudar para Orlando Dantas. Já tinha pintado o apartamento. Já tinha colocado porta. Quando estava tudo. Você tem que crer, igreja. Tudo no caminhão. Para se mudar, Deus disse: não é aí. Não é esse apartamento. Eu disse: o que, Senhor? É foda. O Senhor disse: não é esse apartamento. Eita Deus. E agora? Já tinha pintado, colocado a porta. E agora, não é como você quer. Você passou na minha frente. Você foi ansiosa. Ansiedade passou na frente de Deus. Aleluia. Você tem que saber esperar o tempo dele. Deus confirma. Verdade. Eu ali com tudo dentro do caminhão. Aí chega a minha filha: mãe, passei ali no Maribão, no condomínio Cândido do Sul. Oh, glória. Tem um apartamento lá para alugar. E a sua cara? Mãe, é lá que a senhora vai morar. Eu vi. Quando eu cheguei aí, o moço disse: é para alugar. Se eu vou alugar, moço, toma aqui a chave. Se a senhora tiver o dinheiro agora, a senhora me paga daqui 8 dias, 15 dias. Mas é o apartamento da senhora. Deus, glória a Deus. Aleluia. E eu me mudei para o Encanto do Sul. Até Deus preparar a terra. Até Deus preparar. A casa de André estava sendo construída. Glória a Deus. Na rua 36. Aleluia. É rua 36. E o número é 23. Glória a Deus. É o salmo 23 da sua casa. Glória a Deus. Aleluia. E eu fiquei 1 ano morando no Encanto do Sul. Você tem que crer, igreja. Você tem que crer. Porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. E ninguém nunca vai entender o trabalho que Deus na minha e na sua vida. Verdade. Mas não é para ninguém entender. Já foi louvado aqui. Não é para entender. A senhora Vamos aceitar. É isso. E aí eu fiquei 1 ano no paraíso, no Encanto do Sul. Uma maravilha, que lugar lindo. Mas está compradão o seu, meu ano, vou sair daqui. Sim, mas vai porque seu, você vai pagar o meu. Aleluia.
E quando estava tudo pronto, aí Deus disse: ande rápido, porque o inimigo quer tomar sua mesa. Chegou alguém, viu a casa pronta e disse: quanto é essa casa? E eu gostei dessa casa e eu compro agora. Se agora, Jesus, o Senhor disse que a casa é minha. Comecei a chorar. É nessa hora que a gente chora. É nessa hora que a gente vai para os pés de Jesus. Jesus chega aqui. Estou com tudo arrumado. Tudo desmontado. Para me mudar. E o Senhor disse: ande depressa. Ande depressa. E eu ali corri, chamei a minha filha. A minha filha mandou um funcionário com a carrocinha. Eu me mudei na carrocinha. Não foi caminhão mal, foi na carrocinha. Mais de 10 viagens. Cadeira, tudo amarrado numa corda, tudo querendo cair. E leve suas coisas agora. Leve suas coisas agora. E eu sei entender. E eu sei entender o rebuliço. O rebuliço. Quando eu botei tudo dentro da casa. Aí meu genro chegou e disse: minha sogra, eu vendi a casa. Eu vendi essa casa. Eu disse: a minha casa? O senhor disse que é minha. Não, mas não se preocupe. E o rapaz que eu vendi, ele disse que não vai querer a casa. A senhora pode continuar morando. E a senhora vai pagar o aluguel. Eu disse: Jesus. O senhor disse que a casa era minha. Mas não importa, Senhor. Eu já estou aqui. Vou ficar. Aí fiquei. Disse: agora você vai pagar o aluguel a moça que comprou. Que mistério, Jesus. E ali chorando, desarmando as coisas chorando. E chorando. Ai, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus usou alguém no telefone: mulher, quem te prometeu foi eu. Não é amanhã que o homem vem fechar o negócio? Tem até amanhã. Quando chegou o dia de manhã, o homem ligou para meu genro e disse: não vou vender a casa. Não deu certo, não vendi o carro. Se Jesus é Deus, se Jesus é poderoso, se Jesus é grande. Aleluia. Você tem que crer. Você tem que crer. Deus vitória. E aqui desistiu da venda. E até hoje eu tenho a minha casinha. Glória a Deus. Vocês. Aleluia. Até o dia que o papai disser: esse dia eu estou dizendo: Jesus, eu queria vender a minha casinha para fazer algo que meu coração está pedindo. Aí Deus disse: não é tempo ainda. Descanse seu coração. Aleluia. Porque por esse coração, meu irmão, eu fico sem casa. Eu não quero ter casa. Eu quero ter casa lá no céu. Glória a Deus. Não quero nada. Jesus. Não quero construir palácio aqui na terra. Verdade. Mas lá no céu, eu quero. A caminhada é longa para chegar lá, mas eu quero. E eu creio que eu e você vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Na terra prometida. É, meu Deus. Na terra que mana leite e mel. Oh, aleluia. E quando ali Josué conseguiu chegar naquela terra, grande foi a alegria. Grande foi o agradecimento. Grande foi a oração. Foi a gratidão. Porque ali eles foram se alimentar. Ali tinha tudo que o Senhor prometeu. Verdade. Aleluia. Toda a escassez que aquele povo passou, mudou aquele cenário. Mas teve um homem que Deus levantou. Teve um homem que Deus deu autoridade, deu força, deu fé. Vamos, a gente vai conseguir. Eu tenho certeza que aquele homem disseram a Josué que não ia conseguir. Vamos recuar. Mas a obediência de José fez com que o Senhor derrubasse aquela muralha de Jericó. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Continue crendo, Jesus. É, Continue crendo no seu líder. Continue obedecendo àquele que fez a promessa. Porque ele vai cumprir. Porque ele tem coisas grandes na minha e na tua vida. Aleluia. E ali Moisés não conseguiu. Mas Josué, os descendentes dele, aquele que o Senhor escolheu, conseguiu. é, meu Deus. Aleluia. Que monaletinha. Glória a Deus. Aleluia. Não queira passar na frente de Deus. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Se Deus mandar você rodear 7 vezes,
Você rodeia na terra. Vai rodeando e profetizando. Ali vai ser meu. Ali vai ser da minha família. Ali vai ser da igreja. Porque eu creio que o seu líder tem pagado o preço. Para que Deus realize o desejo do coração. Para que Deus derruba as muralhas. E tem pedido de vocês receber a vitória. Aleluia. Mas tem vitória. E só com oração. Só com oração. Só com fé. Mas que nesta noite você venha pedir ao Senhor que lhe dê força, que lhe dê fé, que lhe faça um corajoso, assim como ele fez Josué. Pai, me dá coragem, me dá sabedoria, me dá resistência para enfrentar os dias maus, para enfrentar as muralhas que tem feito, que tem tentado nos paralisar. Não deixe que essa muralha lhe paralise, que essa muralha venha para te fortalecer. Glória a Deus, aleluia. Que esses gigantes que têm atravessado na nossa frente para nos paralisar, dizendo que nós não somos ninguém, dizendo que nós não vamos chegar onde Deus já determinou. Glória a Deus. Deus já determinou, igreja, onde eu e você vai chegar. Verdade. E eu creio que esse lugar é grande. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é grande. Aleluia. Não desista. Persevere. Glória a Deus. Persevere. Persevere adorando. Se alegrando no Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque eu creio que nesta noite Deus deu a estratégia. Deus deu a ferramenta para a gente vencer as muralhas. Aleluia. Porque grande tem sido a investida de Satanás. Glória a Deus. Satanás não tem brincado. Ele tem investido alto para nos destruir. E se a gente não tiver na igreja, em obediência, fazendo a vontade do Senhor, a gente não vai conseguir. Verdade. Aleluia. Nos Hoje eu voltei um pastor que falou algo da irmã, que Deus mandou a irmã ir comprar o frango. E eu voltei, irmão, porque eu passei há uns 10 anos atrás. Foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Estava em casa fazendo o meu frango. E ali o Senhor fez eu me lembrar. Continue em obediência. Continue fazendo a minha vontade. E eu ali estava fazendo o meu frango. E Deus disse, deixa o seu frango e vá comprar um frango. E eu fui, eu disse, Jesus, eu não tenho dinheiro. Ele disse, mas você tem crédito. Quando você chegar lá, você vai comprar o frango. E ali eu comprei o frango e comprei os temperos. E eu disse, e agora, Senhor? Onde é que eu vou levar esse frango? Voltei, quando eu cheguei na porta da minha casa, eu disse que era a terceira rua. E deu o endereço. E vou levar o frango. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando eu bati na porta que hoje ela é pastora, pastora Angélica de Capela. O esposo dela estava na igreja, fervoroso, mas ela não. Ela disse, se esse Deus que meu marido serve, veio na igreja, é verdadeiro, ele vai mandar o meu frango na minha casa. Glória a Deus. Outro. E aí eu cheguei, quando eu chamei a irmã, ela veio e disse, eu disse, a paz do Senhor, minha irmã, o Senhor mandou te entregar. Ela olhou para mim e disse, foi o Senhor que mandou. Eu disse, foi, eu não te conheço, nem sabia a tua casa. Mas o Senhor sabia o seu nome e o seu endereço. Glória a Deus. E ali, ela não era pastora. Ela ali recebeu e ela olhou para mim e disse, mulher, desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja que eu te odiei, eu não fico a tua cara. E meu marido disse, eu amo aquela mulher. Aquela mulher tem um brilho. Aquela mulher tem algo especial. E ela dizia, eu não suporto aquela mulher. E ela disse, mas hoje eu te peço perdão. Hoje eu te abraço. Hoje eu quero esse Deus que entra e faz milagre. Glória a Deus. E ela voltou para a igreja. E ela fez a nova aliança. Agora vai pro E céu. na época era a nova aliança. Glória a Deus. Comunidade, a nova aliança. E fez eu lembrar hoje daquele dia que eu botei no grupo.
que realmente Deus faz, igreja. Deus faz. Confie, apresente a sua situação, apresente, Senhor, hoje eu não tenho, Senhor, eu não tenho o meu alimento, Senhor, eu não tenho remédio, mas o Senhor tem. Aleluia. Glória a Deus. E ela voltou e fez uma nova aliança com o Senhor. E com o ano ela foi consagrada a pastora. E hoje ela congrega. Hoje ela tem um rebanho. Hoje ela é pastora. Aleluia. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Porque foi uma promessa que Deus fez. Aquele homem, triste na igreja, pastor Elmi, nunca esqueci. Ele naquele cantinho só chorava. Quando ele via todo mundo chegar na igreja com a sua varoa, e ele não estava com ele. Mas ele ali determinou: Senhor, eu creio que eu e a minha casa, eu creio que a minha esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meu Deus. E hoje eles estão junto com o propósito que Deus colocou na vida deles. Verdade. Então você crê. Você crê, não murmure. Não é colocar na mão de Deus, será? Se Deus vai fazer, Deus não trabalha com dúvida, Deus não trabalha com será. Eu creio na providência do Glória a Deus. Deus. E muitas das vezes Deus dá eu e você como canal. Muitas das vezes em algo para nossas mãos, mas não é para a gente. Aí você disse: eu não estou precisando. Aí o Senhor disse: aguarde que eu vou enviar. Você só foi um canal. Aleluia. É verdade. Eu vivo esse milagre de Deus. Porque eu tenho visto Deus usar vasos escolhidos que dizem assim aqui: vai fazer minha obra, vai levar esse remédio, vai levar essa providência. Aleluia. E Deus tem feito aqui neste lugar maravilhas. Glória a Deus. Deus tem feito coisas grandes. Continue perseverando, continue orando, continue descendo as madrugadas. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus tem segredo comigo e com você. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu ia pedir o pastor para orar pelos casais. E eu disse: pastor, Senhor, não quero eu falar. O Senhor vai falar com o pastor. Glória a E ele Deus. levantou aquela oração, aquele clamor forte. E Jesus trabalhou de uma forma extraordinária nesta Glória noite. a Deus. O inimigo quer nos paralisar. O inimigo quer nos entristecer. E muitas das vezes nós estamos despercebidos. E Satanás entra de sapatinho de lã, dizendo que eu e você não presta, não serve para nada. Mas você sabe que você é valiosa. Você sabe que Deus lhe chamou, que Deus te escolheu. Aleluia. Glória a Deus. E aqui tem muito Josué nesta noite, Aleluia. que Glória Deus a Deus. levantou para liderar, para cuidar. Sabedoria, autoridade de Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu um líder para cuidar das nossas vidas espiritualmente, mediante as lutas. Mas nosso pastor está de pé. Aleluia. Louvado seja. Cada vez que as lutas levantam, cada vez que a adversidade vem, os ventos vêm, a tempestade, Deus faz um vaso melhor. Aleluia. Deus trabalha no vaso Glória diferente, a Deus. Glória a Deus. lapidando. E a gente tem visto a glória de Deus neste lugar. Aleluia. Aleluia. Então não olhe para o homem, olhe para aquele que te chamou. Glória. Aleluia. Eu até preparei um louvor, não sei se vai dar tempo, pastora, rapidinho louvar. E tem momentos que é sem palavra, é no gemido, mas Deus ouve Aleluia. a minha oração. Deus sabe que eu e você não temos força. Que se não for Ele, nós não vamos conseguir. Aleluia. Mas essa noite Ele está dando resposta. Meu Deus. Mesmo você caladinha, mesmo você chorando, mas Deus tem acarretado. Deus tem aparecido as tuas lágrimas, Cíntia. Deus tem visto a sua fé, Cíntia. Glória. Você é um milagre de Deus. Aleluia.
você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Despejos do Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o que é sofrer a tua dor. Sabe perfeitamente onde ele está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ora os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E ele ao sofrimento, por causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Despejos do Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ele está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Despedidos do Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ele está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei que o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá.